aluno do Bem Diploma! Tô aqui agora para terminar o capítulo 4 da apostila de vocês, que trata exatamente sobre poliedros. No capítulo anterior, se você não assistiu, a aula tá aqui no card, aqui em cima, nós tratamos dos polígonos. O que são polígonos? São aquelas formas geométricas que a gente costuma relacionar com a matemática no dia a dia. Por exemplo, quadrado, retângulo, triângulo, esses são polígonos. Agora nós vamos trabalhar com poliedros. Assim como polígonos, a origem do seu nome vem do grego e significa poli, de muitos, e edro, que são faces. Então, são figuras que têm muitas faces. Ou seja, são figuras tridimensionais. Ou seja, são figuras que, além do eixo vertical, que é o eixo Y, e do eixo horizontal, que é o eixo X, tem também um outro eixo Z, que é de profundidade. Se nós repararmos, todos os tipos de caixas se encaixam em poliedros. Essa daqui é uma caixa quadrada. A gente vê que tem aqui o eixo vertical, o eixo horizontal, dentro de um plano que tem essa face aqui quadrada, e todos os outros lados, ó, também tem faces, tanto em cima quanto embaixo. Então, na verdade, essa daqui é uma caixa, é um cubo, na verdade, de face quadrada. Se eu tenho um outro tipo de figura, de caixa, só que ao invés de ser toda quadrada, ela tiver o formato retangular, como por exemplo uma caixa de sapato retangular, nesse caso ela também vai ter várias faces, mas não vai ser um cubo, porque um cubo ele tem todas as faces quadradas. Vai ser nesse caso um prisma de base quadrada ou de base retangular. Existe também um prisma de base triangular, que é esse daqui. Repare que não é uma pirâmide, é apenas um prisma de base triangular. E o que vai diferenciar aí o prisma da pirâmide? Repare nessa figura. O prisma, para começar, a gente repara que ele tem ali duas bases, né? Uma inferior, uma superior. E entre elas tem ali todas as outras arestas e as outras faces. Enquanto a pirâmide não. Ela tem apenas uma base embaixo e em cima é um ponto de apoio para onde todas as outras faces convergem. Perceba que uma coisa que pode te confundir também é utilizar, por exemplo, o cilindro, que é essa figura aqui, ou o cone, que é essa figura aqui, e dizer que elas são poliedros, porque elas sim estão em 3 dimensões. Porém, elas não são poliedros. E você sabe me dizer por quê? Porque elas não possuem faces. Faces definidas, como por exemplo o cubo tem, como por exemplo a pirâmide tem. Nós temos o cilindro ali como uma figura tridimensional, como por exemplo um poço, uma caixa d'água, onde a gente tem duas bases, né, uma superior e uma inferior, e a partir dali um corpo que une, porém não tem faces. Assim como o cone, por exemplo, que nós temos uma estrutura circular também, porém com um ponto comum embaixo. É como se fosse ali a casquinha de sorvete, né? Enfim, mas não são considerados poliedros porque não possuem faces. Então essas duas figuras não consideradas poliedros fazem parte do grupo de figuras de corpos redondos, que é o grupo de figuras de uma bola, de um ovo, de coisas redondas em geral. Ok? Entendido? É isso então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos pra vocês. Um beijo. Tchau, tchau.